Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Ronaldo, do canal Dicas B3. Então vamos dar início à nossa aula de MetaTrader, tá? Então quando vocês abrirem o MetaTrader de vocês, ele vai estar muito parecido com isso daqui que a gente está usando aqui. Tá? Então qual é a primeira coisa que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ver conta. Vocês podem fazer da mesma maneira por aqui também, tá? Ó, vocês vêm aqui, contas, clicar com o botão direito do mouse, abrir contas. Vai sair da mesma forma. Aqui vocês vão escrever Rico Corretora, Rico XP, tá? A hora que você colocar Rico XP, ele vai localizar a corretora e colocar encontrar a corretora, ele vai encontrar Rico XP. Você clica aqui, avançar, coloca o número da sua conta e a senha que foi enviada para o seu e-mail. E você vai estar logando na conta de vocês. Outra coisa que é interessantíssima, ele vai estar abrindo com euro-dólar e com os ativos de Forex. Então, esses ativos não vão ser interessantes para vocês. Então, vocês pegam algum ativo que vocês têm aqui, arrasta ele para o gráfico, você já vai automaticamente alterar aquilo que está no gráfico, tá? Tá vendo? Então, isso é interessantíssimo quando você coloca o monitoramento das ações aqui. Quando você arrasta essas ações que estão aqui, ela automaticamente vai vir para o gráfico, tá? Outra forma de você fazer isso é você clicar com o botão de Enter, vou sair daqui que ele está em outro lugar. Você clica em cima do gráfico, clica com Enter, ele vai aparecer esta região aqui, ó, símbolo ou período. Então, se você, por exemplo, colocar aqui 5 minutos, ele vai mudar o gráfico para 5 minutos. E dar o Enter, ó, ele vai mudar o gráfico para 5 minutos. Se você clicar o Enter de novo e colocar, por exemplo, vamos colocar VVAR 3, e dar o Enter de novo, ele vai mudar para a ação da VVAR, né? Então, é dessa forma que vocês vão alterar os ativos do gráfico de vocês. Outra coisa que é interessante, eu não gosto de deixar esta aba aqui ativa, porque se você tocar aqui, você entra a mercado na operação. E eu não gosto de fazer isso para deixar a gente mais seguro. Então, o que eu faço? Eu clico nesse íconezinho aqui e ele some. Eu clico de novo e ele volta. É interessante vocês configurarem ele para vocês mudarem o lote de vocês. Então, vamos dizer que eu queira colocar 700 ações para comprar em VVAR a um preço de 11, 18 e 98. Eu clico no botão direito do mouse, vai me dar a opção de vender limitado. Quando você está acima do preço, ele dá a opção de vender limitado. Mas, Ronaldo, eu quero comprar esse preço, não quero vender. Então, você vem aqui na aba negociações e compra stop. Lembra bem que acima do preço não dá para colocar compra limite, tem que ser compra stop. Isso é muito importante porque no MetaTrader ele já faz isso automático. Nas outras plataformas não, então você pode ter problema. Vamos dizer que o preço passando abaixo desse candle aqui eu quero vender. Então você clica com o botão direito de novo no mouse e aqui você vai dar a opção de comprar limitado. Por quê? Porque você está abaixo do preço. Mas aí você fala, não, Ronaldo, eu quero vender ali. Então você vem aqui, negociação, venda, stop. E aí você tem a opção de colocar venda stop. Outra coisa que é muito interessante são os alertas. Você clica aqui em alerta, por exemplo, você vai criar um alerta naquela região de preço. Claro, com aquela ferramenta que a gente acabou de desativar, ativa, né? Que eu ativei aqui de novo. Ela tem que estar ativa para vocês pegar o alerta, senão você não vai ver. Aí, se você quer alterar esse alerta, você clica no gráfico 2 vezes e ele anda para ele para onde você quiser. Ele vai te dar um alerta quando o preço chegar naquele ponto. Você pode também alterar ele por data. Você pode colocar se você quer ele quando o preço estiver acima, quando o preço estiver abaixo. Você pode ativar com um e-mail, com som, do jeito que você quiser. Você pode mexer aqui no MetaTrader, nos, nos alertas, tá? Isso é interessantíssimo. Quando o preço estiver igual, quando o volume estiver maior, quando o volume estiver menor. Então, isso é muito interessante para quem gosta de estar vendo alertas e não vai estar na frente do computador constantemente. É interessante isso. Clica de novo com o botão direito do mouse e excluir. Pronto, você excluiu o alerta. Bem simplesinho assim. Quer aumentar o número de ações da ordem ou diminuir? Então, você muda por aqui. Você pode até escrever também, tá? Então, eu quero 10.000 ações, 10.100 ações, por exemplo. Então, 1.100 ações, por exemplo. A hora que eu clicar com o botão direito do mouse, vai estar 1.100 ações aqui. Quando ele está com K, quer dizer que é 1.000, tá, gente? Então, é super normal isso. Então, esse é o primeiro passo, enviar a ordem, que é as coisas mais interessantes e mais fáceis e mais tranquilas de se fazer no MetaTrader. Aqui, da mesma forma, você digita o ativo que você quer, vamos dizer que a gente queira colocar aqui a Petrobras, Petro 4.
ele vai localizar algumas pétalas aqui, você seleciona em cima dela e clica Enter. A ação já está aqui no gráfico. Você vai colocando todos os ativos que você acompanha por aqui, tá? Outra coisa que eu acho interessante aí eu vou falar para vocês, depois que eu inserir os indicadores, que eu fizer tudo, eu vou tirar essa aba navegador para ela não ocupar o espaço que eu uso da observação de mercado, tá? Que eu acho muito interessante e muito importante. Outra coisa que é muito importante. Ah, Ronaldo, eu quero mudar o stop loss e o ganho que eu coloquei da ordem. Você clica 2 vezes em cima da ordem que você tem e você automaticamente tem acesso ao lucro e o prejuízo dele. E você pode colocar em pontos ou você pode alterar através de números aqui, tá? Então você coloca lá, eu quero colocar 6 e... Vamos lá, 6 e 40, por exemplo, 43. Clique em modificar, ela vai ser automaticamente modificada. Claro, agora o mercado fechado não adianta eu fazer que ela não vai ser alterada, né? Então vou fechar aqui, automaticamente você faz isso. Você tem outra condição também de colocar a ordem por aqui, ó, nova ordem, mas você tem que primeiro selecionar um gráfico e colocar nova ordem, tá? Então é bem simplesinho, bem fácil para vocês colocarem ordem no gráfico. Agora vamos configurar um gráfico. Eu vou tirar todos os outros gráficos para a gente não ficar confuso, para mostrar apenas um gráfico, para a gente poder ver bem direitinho em apenas um gráfico, que eu vou fazer agora, tá? Quando eu clico nesse ícone aqui, eu tomo todo o espaço da janela. Mas eu posso, se eu tiver várias outras janelas, eu posso colocar ela lateralmente, em cascata, lado a lado, verticalmente. Do jeito que eu achar que deve, eu organizo a tela aqui também, tá? Então vamos ver. O que eu vou fazer aqui, dá para você achar também no menu Gráficos, Propriedades. Eu acho mais rápido e mais prático entrar aqui com o botão direito do mouse e entrar em Propriedades, tá? Aqui você pode tirar a grade, por exemplo, já daqui, tá vendo? Eu já tirei a grade, mas você pode tirar também no menu Configuração de Cores. Então, a gente entra em Propriedades, Cores, e aqui você altera de acordo com o que você quer. As cores, vamos ver, tem essa cor, tem vários estilos aqui diferentes, mas vários não, tem 4 configurado. Eu gosto desse estilo. Se você quiser alterar alguma coisa aqui, você vem, muda aqui. Por exemplo, eu quero alterar a cor da externa do candle. Eu quero que o meu candle, a parte externa dele seja preto, para chamar mais atenção, para eu ver mais direitinho. Ah, eu quero que a barra do vermelho também seja preto, para eu dar uma analisada. Ah, eu quero que a cor desse aqui seja mais forte. Você pode ir lá alterar. Ah, esse aqui eu também quero que seja um vermelho mais sangue, mais cheguei. E você pode alterar tudo isso. Dá um OK. Isso vai ser passado diretamente para o gráfico, tá? Pode alterar da forma que você quiser. Quando você tiver um indicador na tela, você clicar 2 vezes em cima do indicador, você também pode trocar as configurações do indicador. Então, já que esse indicador está aqui na tela, eu vou trocar ele para uma média de 200, que é uma média universal que a maioria das pessoas usa. Eu vou colocar ela preta, mas você pode, se você usa o fundo preto, você vai usar ela amarela, de outra cor. Aqui você vai mudar se você quer ela tracejada, se você quer ela inteiriça, como você quer aqui o estilo dela. Aqui é a espessura dela, você pode escolher de acordo com a sua espessura. Aqui, se ela é simples ou exponencial, ou ponderada, ou de outras formas, aqui você tem as formas. Eu procuro usar ela sempre mais simples, tá? Ou exponencial. Aqui você quer em fechamento, do jeito que você quiser ela, você vai ter essa função aqui. Outra função que a gente pode usar, ela também pode ser usada como exponencial também, sem problema nenhum. E ela vai dar mais ênfase para os últimos candles, tá? Então, vou colocar aqui, dar OK, pronto, está criada a nossa média aqui. Agora vamos adicionar mais alguma coisa nesse gráfico? Não, vamos primeiro salvar um template, que isso é interessantíssimo. Que aí eu vou colocar isso como básico, tá? Esse é um templatezinho básico. Como é que a gente faz? Botão direito do mouse de novo. Vocês vêm aqui em templates, tá vendo? Templates e modelo. Salvar template. Aí eu vou lá e vou colocar um nome nesse template. Eu vou colocar aqui como template básico, tá? Básico. Porque se eu precisar só ver o preço, eu vou ter um template basiquinho aqui para eu dar uma olhada. Coloquei esse template básico. Agora eu vou melhorar esse template para ser o meu template principal. Eu vou lá em indicadores, tendência, e vamos dizer que eu queira colocar uma banda de Bollinger. Eu gosto de usar de 13 períodos porque eu já uso a média também de 13 períodos dela também, tá? Então vamos colocar uma cor. Qual uma cor? Uma cor que chame menos atenção. Eu vou colocar esse azul água. E aí eu coloco OK, tá lá no gráfico aparente. Tá, agora vamos inserir um outro indicador que eu gosto também de acompanhar ele está em osciladores, como RSI.
Relative Stress Index. Então eu gosto de deixar ele como 14 períodos mesmo, dessa mesma forma da configuração default dele. Eu gosto, algumas vezes eu dou uma analisada nestes níveis aqui. Esses níveis, ele pode ser configurado. Então, algumas vezes eu posso colocar como 22, 24, porque o próprio ativo, ele não respeita os 30, ele respeita os 22. Aí eu posso dar uma alterada nisso. Vamos dizer que aqui eu vou usar como 72. Então, você usa de acordo com os níveis que você quiser, os níveis que você usa, tá vendo? Então, aqui eu posso trocar a cor dos níveis, da onde que vai chamar atenção. Eu posso colocar vermelhão, que toda vez que passar por lá, eu vou chamar mais atenção. Eu posso adicionar mais níveis. Então, vamos adicionar aqui o nível de 50%, que ele também é interessante, é um nível interessante de se olhar. Tá? Eu quero ele tracejado, eu quero ele mais forte, como eu quero. Eu vou deixar ele como tracejado mesmo, tá? E ela vai ficar em vermelho. Ok, vamos dar OK para a gente ver como vai ficar no gráfico. Tá aí o nosso símbolo no gráfico. Ah, Ronaldo, está ocupando muito espaço. Passa o mouse em cima dele, clica com o mouse e arrasta até onde você acha que deve. E aí fica legalzinho aí o ícone para você. Agora vamos salvar isso aqui como um template para a gente usar sempre. Então vamos lá, template, salvar template. Quando você usa como default, como a gente fala, ó, default. Quando você coloca como default, toda vez que você abrir um gráfico na tela, ele vai abrir dessa mesma forma. Então é interessante você usar um desses aqui que você vai usar para quase tudo. Então vamos lá, salvei esse aqui como default. Então agora para a gente testar, o que a gente faz? Clica em cima chega em algum ativo aqui, clica com o botão direito do mouse, janela de gráfico. Pronto, abriu janela de gráfico. Então a gente sabe que agora está como default aquele ícone que eu mais gosto, tá? Ah, eu posso até trocar o time frame. Então, aqui vocês estão vendo que não tem time frame aqui, tá vendo? Não tem os tempos gráficos. Como eu faço? Clica com o botão direito do mouse, time frames, e escolhe o time frame que você usa. Eu gosto de colocar 1 hora como default, tá? Então eu vou lá e salvo de novo. Template, salvar template. Como eu já tenho o default, eu vou clicar em cima do default e vou salvar ele para deixar de 1 hora. Toda hora que eu for abrir os meus gráficos, eles já vão abrir como de 1 hora. E aí depois eu altero. Ronaldo, mas eu gosto de ter o time frame aqui na frente. Como é que eu faço? Simples, você vem aqui em inserir, não, desculpa, exibir, barra de ferramentas, time frame. Pronto, temos time frame aqui. Mas Ronaldo, ele está ocupando um espaço gigantesco aqui, o que eu faço? Pega ele e arrasta para onde você quiser. Vamos dizer que você usa um tempo gráfico que não está aqui. Você clica com o botão direito em cima dele, personalizar. E aí você seleciona algum tempo gráfico que você usa. Ah, vamos dizer que você usa o de 10 minutos. Coloca lá, inserir. Mas ele está aqui embaixo, eu quero colocar ele ali na sequência. Então, para cima até chegar ali. Opa, subiu de muito. Pronto, 10 minutos, fechar. Ele já vai estar aqui, adicionado. Vamos dizer que você queira alterar aqui essa parte de estudos, personalizar, e aí você vai tirar e vai colocar aquilo que você usa. Eu não uso essa setinha, então eu vou tirar ela. Então vamos lá excluir. Ah, eu já gosto de usar bastante o canal de desvio. Então eu vou lá e insiro o canal. Ah, eu gosto de usar muito o retângulo. Então vamos lá e coloca, insere o retângulo. Eu gosto de pegar os canais de Fibonacci, então você vai lá e insere. Eu gosto de pegar a expansão de Fibonacci, então você vai lá e insere aquilo que você quer. Até aqui você pode colocar um gráfico, uma seta, uma imagem, você pode colocar aquilo que você quiser, o que tiver aqui disponível para você, você pode usar. Tá? E algumas vezes eu gosto de usar o Gran Fibonacci também, então eu coloco ele aqui também. Pronto, dá fechar e ele está lá configurado tudo de acordo com o meu estudo que eu mais uso. Agora, eu estou com um monte de coisa aqui que eu não uso. O que eu faço? Clica aqui, tá vendo esses pontinhos que tem aqui na lateral dele? Clica nele, personalizar e vamos alterar aqui aquilo que eu uso e aquilo que eu não uso. Então, o que eu não uso aqui? Ah, eu não vou usar o registrar o sinal, então vou excluir esse. Ah, eu não uso robô, então vamos lá, eu excluo esse. Ah, eu prefiro colocar a ordem para o gráfico, então você exclui esse. Eu não vou usar o gráfico de barras, então você exclui ele. O de linha é legal para você colocar suporte e resistência. Então eu deixo ele sempre aí, algumas vezes ou outra a gente pode estar usando. Ah, eu quero salvar uma imagem do gráfico, não costumo usar, então você exclui. Ah, o que você usa? Ah, volte e meia, eu gosto de usar tela cheia. Vamos lá, insere tela cheia. De vez em quando eu perco e posso excluir a observação de mercado. Então eu coloco aqui para eu poder ver essa observação de mercado.
O navegador, de vez em quando, eu quero ver, às vezes eu quero ver, então insere ele. A caixa de ferramentas também, de vez em quando, some. Se ele sumir, não é que ele some, a gente clica no fechar sem querer. Então, eu deixo aqui, fica mais fácil da gente achar, tá? Agora, vamos ver passo a passo, períodos. Aqui a gente já colocou no gráfico, então já estamos ok. Então, eu dou aqui fechar, pronto. O meu MetaTrader está configurado do jeito que eu gosto, tá? Tá bonitinho, tá legal. Agora tem um detalhe. Ronaldo, e aquele seu indicador novo, como é que eu faço para inserir ele agora no MetaTrader? Existe uma outra possibilidade muito interessante que você pode clicar 2 vezes no indicador e ele automaticamente vai ser chamado para dentro do MetaTrader. Tá? Ele está abrindo um outro MetaTrader que eu acabei de instalar para fazer a exportação das minhas configurações. Mas aí ele não tem aqui. Como eu faço para colocar ele? Então, eu vou fechar isso aqui por enquanto. Tá? E daqui a pouco eu vou exportar as minhas configurações para ele para vocês verem como é que eu faço. Eu venho aqui manualmente, tá? Arquivo, pasta de dados. Em pasta de dados você vem aqui MQL5, Indicators. Pronto. Tudo que você colocar aqui nessa pasta Indicators, ele vai aparecer para você na aba de indicadores. Então o que eu faço? Clico o botão direito do mouse, copio. Eu vou copiar os dois aqui, tá? Então vamos copiar esses dois aqui. Copio esses dois indicadores, copiar, e aí eu vou naquela pasta que abriu pra gente, vamos lá, cadê ela? A minha, tá aqui. E vou, clico no botão direito do mouse de novo, colar. Prontinho, está colado. Agora, pode fechar essa pasta, abre novamente o MetaTrader. Como é que eu vou ter acesso a ela? Vem aqui nos indicadores. E ele não está aqui, né, Ronaldo? Não está. Então, o que você faz? Clica em indicadores, com o botão direito do mouse, atualizar. Pronto, agora nós temos os nossos indicadores aqui. Você clica em cima dele, arrasta para o gráfico, estamos com o indicador inserido no gráfico. Eu quero o volume no meu gráfico, clico em cima dele, arrasto para o gráfico e dou um OK. O volume também está no gráfico. Ronaldo, está muito grande, então diminui um pouquinho o espaço dele, deixa ele do tamanho que você acha que é interessante. Eu quero dar mais atenção, mais foco para o gráfico. E agora vamos salvar um template desse daqui. Tá? Então vamos criar um template novo para ele. Salvar um template. Então esse template eu vou colocar como dicas B3. Pronto, salvo como template dicas B3, prontinho. Toda vez que eu quiser trocar o template, vamos dizer que esse gráfico aqui eu quero trocar ele para o template dicas B3. Eu clico aqui dicas B3, ele já vai automaticamente para esse template. E o tempo gráfico não alterou. Então vamos ver o que ele fez aqui. Está com 1 hora, tá, ok. Então agora vamos dizer que eu queira colocar aqui aquele template básico. Quando eu colocar no básico, ele vai estar ênfase só no gráfico. Tá vendo? Então você troca isso. Ronaldo, mas tem um monte de template aqui que eu não uso. O que eu faço? Vamos remover ele. Vamos lá, eu removo esse, sim. Remover. De novo. Templates. Remover. Sim. Botão direito de novo. Templates. Remover. Pronto. Pronto. Agora o meu MetaTrader está organizado. Tá? Está bem organizado, do jeito que eu uso, da forma que eu acho interessante. Depois de feito tudo isso, você vem aqui, perfis. Perfis. Tem um monte de perfil aqui. Então vamos remover esse monte de perfil aqui que a gente não usa? Vamos lá. Então eu vou remover esse perfil. Vai deixar só aquilo que eu vou exportar para o outro MetaTrader, tá, gente? Perfis. Remover. Esse. Se você usar um outro, você pode deixar 2 perfis aqui. Eu não costumo ficar usando muito perfil porque eu não mudo muito ele. E aí eu vou remover esse último aqui. Prontinho. E vou deixar o meu só o default. Agora eu vou salvar esse perfil, né, gente? Vamos lá, salvar. Opa, não é isso. Eu quero salvar o perfil. Salvar, perfil, salvar. Prontinho, salvo. Pronto, feitas as configurações, feitas as devidas ordens, tudo que eu fiz aqui. O que eu vou fazer agora? Eu venho aqui em arquivo, abrir pasta de dados,
A forma mais simples seria você copiar essa pasta aqui e colar no outro. Mas você pode tirar só aquilo que você precisa. Aonde que você acha? Se você for aqui na pasta indicadores, você vai achar todas elas aqui, tá vendo? Indicadores você vai achar aqui, aqui nos profiles você vai achar o que a gente acabou de salvar, o em chart você vai achar aqui o default, que é o que a gente acabou de usar, de salvar. Aqui em templates você vai achar os templates que a gente acabou de criar ele. Então tá tudo pronto. O que você pode fazer para copiar tudo de uma vez? Você simplesmente pega essa pasta, clica nela em copiar, abre o outro MetaTrader, vamos fechar essa aqui que já está copiada, abre o outro MetaTrader, vamos abrir o 4, venho aqui em pasta de dados dele, abrir pasta de dados, e aqui eu vou colar a nossa pasta MQL para ela ficar igualzinha àquele outro. Só que ela vai alguma coisa ela vai deixar aqueles outros que eu apaguei no outro, né? Mas ela vai substituir os principais das configurações. Claro, aqui você vai ter que colocar, você vai ter que logar na sua conta. Ó, eu vou substituir porque ele já está alterado, né? Tem uma coisa que foi alterada. Aqui você vai ter que colocar sua conta e criar o MQL de novo, tá? Agora o que a gente faz? Fecha ele e abre novamente. Quando você fechar e abrir novamente, em teoria ele vai aparecer o novo tempo, as configurações vão estar nele. E aí a gente pode estar alterando ela. Então vamos agora colocar ela para estar ativa. Tá, não está na conta ainda, né? Então o que a gente faz? Clica com o botão direito do mouse, templates. Olha os nossos templates aqui. Então, já está aqui o nosso template. Ah, eu quero o perfil default. Arquivo, perfil, default. É como eu não estou logado na conta rica, ele não vai abrir. Mas aqui você já deu para ter ideia. Ele já vai associado aqui, já vem os indicadores, já vem tudo aqui prontinho para vocês, tá? Então, essa é uma forma rápida de vocês fazerem uma exportação para outro MetaTrader também. Outra coisa que é interessante eu falar para vocês as configurações. Esse daqui eu preciso configurar. Quem quiser usar um servidor virtual também, o MetaTrader disponibiliza para vocês durante um período de 1440 horas um servidor virtual para vocês colocar um VPN, um VPS. Vocês clicam aqui e pede para exportar as configurações de vocês para um servidor na nuvem. E aí esse servidor na nuvem vai ter acesso, você não precisa estar com o seu computador ligado, ele automaticamente vai estar fazendo tudo aquilo que você precisa, ele vai estar aqui embaixo, porque eu baixei ele vai estar aqui embaixo, o servidor. Então tudo que vocês precisarem fazer, ele vai ficar automaticamente pronto, tá vendo? Ele vai dar aqui por $15 no mês, e aí daí por diante você vai poder logar e vai ter que colocar o restante da sua senha, tá? Só que no meu caso, existe, se vocês colocarem uma outra conta, vocês vão ter, na primeira conta de vocês têm 1440 horas de graça, tá? Isso é interessante. Outra coisa que é interessante, as negociações de vocês vão estar acompanhando todas elas por aqui, tá? Então, esse é a região que você coloca as negociações, o quanto você tem de lucro, tudo isso vocês vão estar acompanhando aqui. As ordens que eu já tenho posto no gráfico, já está tudo aqui colocado. Aqui você vai ver o histórico das movimentações que você fez na conta, a exposição que você está no mercado, os sinais que você tem ativo. E aqui o diário é uma das coisas mais importantes que nós temos. E aqui é onde você vai saber tudo o que foi feito no seu computador. Como é que você tem acesso a ele ou você amplia ele aqui, aumenta ele, ou você clica com o botão direito do mouse de novo, vem aqui em abrir, e aqui em abrir você tem o que foi feito hoje nesse MetaTrader. Então você tem acesso a isso aqui. Quando você clica nele, você tem acesso a todos os logs, tudo que foi feito, tudo que a gente acabou de fazer, as alterações estão aqui. Então volte e meia eu peço para vocês me mandarem isso aqui para mim, tá vendo? Tudo que eu coloquei aqui, ele tá aqui, ó. Então aí volte e meia eu peço para vocês me mandarem isso, porque é aqui que eu consigo analisar o que está acontecendo, o que não foi feito, o que foi feito, tudo certinho dele. Então é a forma mais fácil da gente analisar e saber algum erro. MetaTrader não dá erro se você fizer tudo certinho. Não tem o que dar errado. Ele é muito simples e muito básico para fazer, tá vendo? Ele já instala automaticamente essas coisas. Vamos dizer que eu não queira aquela barrinha lá, ali eu apago ela, deixo só as coisas principais.
Então, aqui ele é muito simples, é muito intuitivo. Se você fuçar nele, ele não tem nada que possa dar errado. Depois que você salvou as coisas lá, dá tudo muito certo. Outra coisa que é interessante é quando você quer colocar, por exemplo, opções. Então, existe uma forma de você colocar opções nele também, tá vendo? Aqui, ó, você vem em opções, você consegue analisar as opções que estão aqui também, tá vendo? Você escolhe aqui e depois eu mostro para vocês como é que faz direitinho. Mas vamos dizer que eu vou pegar uma opção de pet, R4. Dou um Enter. Tá? Aqui a gente já vai ter que entrar no book para fazer isso. Eu queria deixar o book para depois. O book eu vou falar sobre ele depois. O que é isso daqui, tá? São as ordens que está acontecendo no momento presente. E aqui também tem um negócio chamado Times in Trade. Ele mostra as últimas movimentações que tiveram, as últimas negociações que tiveram no ativo também. Essa seleção, tudo que você alterar o gráfico aqui, ele vai alterar aqui. Então, por exemplo, se eu alterar para o pomo, ele vai automaticamente alterar o book para o pomo. Aqui é um gráfico de ticks. E ele vai mostrar segundo a segundo as negociações que estão acontecendo naquele momento. Então é muito interessante estar olhando isso aqui também, tá? Então eu vou explicar para vocês quando e como usar isso. No momento atual não tem como a gente explicar porque o gráfico não está andando, tá? Não tem nenhuma ordem no gráfico. Então, a hora que tiver uma ordem no gráfico, eu consigo explicar para vocês, para a gente fazer alguns scores, alguma coisa assim. Por exemplo, quando eu vou fazer um stop, é interessante. Por exemplo, eu estou aqui, nessa operação. E aí vamos dizer que vou colocar um stop na minha operação nesta região aqui. Onde que seria o melhor preço? Eu olho uma score aqui de preço. Eu vejo que tem no book alguém lá com um lote muito expressivo, uma quantidade de ações de venda muito grande naquela região, eu vou colocar abaixo dele, porque se ele passar daquele preço, ele vai explodir para cima, ele vai muito além do que aquilo. Então não adianta eu ficar tentando ir acima daquilo, eu tenho que colocar abaixo. Porque eu tenho que sair antes dele, não depois. Porque se eu deixar para depois, ele vai explodir para cima. Porque se ele passar daquele preço, ele explode. Tá? Então, é interessante você colocar sempre abaixo daquele preço, para você sair. Ou você pode se escorar nele, né? Se ele passar daquele preço, ele vai explodir. Então, você pode colocar acima do preço. Tá? Então, fica a teu critério. Eu gosto de colocar abaixo do preço, porque se ele passar direto, ele explode. Então, é melhor ficar fora disso. Agora, vamos explicar um pouquinho mais sobre template, sobre a nossa operação, sobre as coisas que eu uso aqui no gráfico. Como é que eu faço para analisar? Uma das coisas que é interessante que vocês olhem é fechamento e estreitamento de bandas. Deixa eu só dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Aqui em cima, no nosso gráfico, existe umas duas setinhas aqui. Tá vendo essa setinha aqui? Aqui é para você pegar aonde que o gráfico iniciou, tá? E aí, quando você pega aqui, por exemplo, eu vou achar algum lugar aqui que a banda se estreitou bem, que ficou bem fechado. Aqui. Esta região aqui, as bandas se fecharam bem. Onde que ela se fechou bem, se você colocar uma ordem aqui embaixo e uma ordem em cima, aonde que o preço for, a tendência do preço continuar andando. Tá vendo o que aconteceu aqui? Ó, se estreitou e veio. Normalmente essa média de 13 ela é uma média também que é bastante respeitada. Então o preço abaixo da média de 13 subentende que a tendência está de baixa. Tá? Então o preço acima dela subentende uma possibilidade de continuação do preço para subir. A média de 200 marca muito mais isso. Então, quando está abaixo do preço, aí sim a gente tem certeza que está abaixo está na tendência de baixa. Então, ficar bastante atento. Quando aparece esta figura, esse solzinho aqui, teoricamente não é ideal que você compre. É ideal que você faça a venda, porque há o risco do preço continuar descendo. Ele bater aqui e começar a descer. Quando acontece isso aqui embaixo, a probabilidade do preço voltar a subir é muito grande também. Então, evite vender quando ele estiver nessa região. E perceba que o RSI também está junto com isso. Olha, se a gente olhar o RSI aqui, ó, onde que ele bateu? Ele está bem em cima, bem na pontinha, dizendo para a gente que ali é um ponto importante que a gente deve evitar fazer compras. E aqui embaixo da mesma forma, tá vendo que o RSI está aqui nas mínimas dela, para a gente evitar fazer vendas também. Vamos ver o que aconteceu depois? Vamos puxar um pouquinho o gráfico para frente para a gente saber o que aconteceu. Ó, o preço deu bateu de novo aqui nessa região, não furou e voltou a subir e apareceu um outro solzinho lá em cima. E depois ele desceu de novo. E olha o RSI de novo mostrando da mesma forma para vocês.
Tá vendo? Então é muito interessante o RSI também e as médias. Eu vou falar um pouquinho mais disso depois para vocês saberem direito. Outra coisa que é interessante é ver volume. Isso aqui são os volumes do nosso gráfico. Então, como é que você vai analisar? Se teve um grande volume nesta região, acima da média da maioria, então vamos tirar o zoom do gráfico. Então, vamos dizer que a gente teve um volume acima da média aqui, nesta região. Tá? O cara que fez essa venda, quando chegar o preço próximo a esta região, ele vai se defender. Então, se ele fez essa venda aqui na queda, quando estiver aqui em cima, ele vai se defender ou ele vai estopar. Então, quando o preço passar disso aqui, existe uma possibilidade de ter um stop grande. Por isso que o preço dá uma disparada, ele pode ir lá em cima rapidamente. Tá vendo? Então, esta é uma região, uma zona de importância que você tem que ficar atento quando tem uma disparidade de volume assim maior do que os outros anteriores. O ideal é sempre que o volume vá subindo. Então, por exemplo, se você está vendo que o volume está aqui baixo, baixo, foi subindo, então está com uma tendência maior de venda, de queda. Tá vendo? Então começa a ter uma maior tendência de queda. Quando você vê isso ao contrário, por exemplo, vamos tirar essa ferramenta. Então, como é que eu tiro? Eu clico aqui em cima, pronto, saiu já. E aí eu vou puxar aqui para trás. Vamos ver no caso de compra, tá? Vamos procurar um momento que ele começou a subir na compra. Teve aqui atrás, ó, vários que ele foi subindo. Ligar essa função. Pronto. E aí ele deixa eu verificar aqui. Não, ele não deixa eu correr para trás. Olha, perceba que o gráfico foi subindo na tendência de compra, foi subindo com muito mais compra e foi subindo, tá vendo? Olha aqui, ó, essa região toda, o volume, tá vendo? Ele veio com volume, deixa eu pegar aqui a ferramenta, pronto. Foi subindo, ó, já teve um volume legal aqui atrás, aqui teve um voluminho pequeno, nada expressivo, foi subindo, tá vendo? Veio subindo o volume, veio subindo, só volume de compra. Se a gente der continuidade aqui para frente, você vai vendo que o volume vai subindo na compra, tem bastante venda, mas são vendas pontuais aqui, tá vendo? São vendas pontuais. Claro que nessa região foi uma região de briga, você percebe aqui, tá vendo? O RSI está mostrando que está brigando ali na região de cima, região de topo. Ele pode vir fazer uma pequena realização. Então, o RSI, quando ele está na região de 70%, 72%, 80%, significa que ele está numa região de briga, de sobrecompra. Então, quem comprou muito está na hora de repente, fazer uma parcial, fazer uma realização parcial da sua movimentação. Então, usa-se esta operação para fazer isso. Aí, quando ele desce aqui para baixo de novo, acontece da mesma forma. A pessoa está sobrevendido. Então, a pessoa começa a pensar fazer uma parcial para subir. O 50% é interessante porque ele sempre dá uma parada por aqui para eles pensarem se ele vai subir ou se ele vai cair. Tá? Então é interessante vocês analisarem. Quando chega no 50%, ele subiu um pouquinho, bateu no 50%, o que aconteceu? Deu uma caidinha aqui. Ó. A mesma coisa aconteceu aqui. Então 50% ficar bastante atento. E o nosso indicador nada mais é do que ele vai indicar todos esses pontos para você aqui. Tá vendo? Esses pontinhos que estão aqui, esses menores, é só para você ficar de olho. Não é para você operar nele, não é para você fazer nada. O interessante é você ficar de olho no solzinho. O solzinho é importante. Aqui rompeu, tá vendo? Ele rompeu e rompeu e foi rompendo. Eu só estou falando para evitar fazer compras, não é para não fazer, porque existe o risco dele voltar. Mas você percebe que quando ele foi rompido, o solzinho foi rompido com força, aí ele perdeu totalmente a função e a força dele. Aí você desconsidera essa função do solzinho. Eu gosto de usar ele sempre acima do horário em diante, tá? Para a gente confirmar o solzinho, como é que a gente confirma o solzinho? O solzinho, existe uma confirmação como? Quando você pega que apareceu o solzinho aqui, e aí ele rompeu o primeiro candle do sinal, vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês melhor. Aqui, vamos lá. Tá aqui, o solzinho apareceu. Aí rompeu o candle aqui, mas não fechou acima, não fechou abaixo, tá vendo? Então esse daqui não é um candle de sinal, tem que esperar. Aí esse veio e aí sim fechou abaixo. Esse é o candle que dá ensejo a entrada na movimentação. Aí daqui para baixo você pode entrar. Aí você entra nessa operação esperando o quê? O outro solzinho ao contrário. Ou você esperar a batida no 50%, para você sair da operação. Aonde que você poderia estar saindo da operação? Nessa região aqui, da média de 200, ou esperar o solzinho, ou esperar um sinal mais fraco, aquele solzinho mais fraquinho para vocês saírem, tá? Então, não necessariamente precisa esperar só o solzinho aqui, você pode esperar o solzinho para cá. O stop vai ficar onde? Sempre você dá uma olhadinha no fundo anterior.
tá no topo anterior do solzinho. Deixa eu só aumentar o zoom aqui. Já me perdi qual foi o solzinho que a gente usou. Mas vamos dizer que a gente tem usado esse daqui. Você vai olhar lá atrás, um ponto que teve lá atrás, e foi um pouquinho mais alto do que esse solzinho. Você clica 2 vezes em cima da linha, você seleciona ela, tá? E aí você arrasta ela para onde você quiser, ó. Clica e arrasta ela mais justinho do solzinho ali, justo. Aí agora a gente vai dar uma procurada onde que está o topo. Olha onde é que está. Exatamente nesse ponto aqui tem um outro ponto, ó. Importância. Aqui também tem outro ponto. Tá vendo que ele tá dando briga nisso daqui. Então é uma região de briga. Então quando você achar algum ponto acima dele, é onde que você pode colocar um outro ponto. E lá para trás a gente não tem achado. Deixa eu só tirar essas funções aqui que ele não deixa a gente mexer no gráfico. Pronto, vamos procurar lá naquela linha que eu coloquei e achar onde tem um ponto acima dele. Nós não temos nenhum ponto acima dele por enquanto. Então não é interessante a gente se preocupar com isso. Então o stop aonde que era? Exatamente, você pode colocar uns 5 pontos acima daquela linha, por exemplo. Tá? Então quando você não tem ponto nenhum, você coloca um stop. Por que acima? Porque se ele vier a subir, ele não tem nada que segure ele. Se você quiser voltar lá para onde o gráfico iniciou, você clica aqui, ó, ele vai lá para frente. Então não tem nada que segure aquele preço. Então não é um lugar interessante você ficar brigando. Se ele começar a ter ideia de subir, ele vai subir muito. Então aqui qual é a ideia? Tem lá o seu preço do solzinho? Teve. Então aí você coloca lá nessa região exatamente onde que foi o fechamento dele, e aí você coloca lá uns 5 centavos acima disso. Então se ele viesse aqui acima nesse candle em diante, eu já estoparia. Por quê? Porque ele vai continuar a subida, ele vai continuar o caminho dele de alta, porque não tem nenhum ponto de suporte para ele lá atrás, no passado do gráfico. E aí você começa a olhar um volumão aqui nessa região que foi subindo, tá vendo esse volume aqui? Não tem como você brigar contra o volume, contra as pessoas entrando no mercado, querendo comprar com ímpeto de comprar. Então, se ele veio lá para cima, você vai sair da operação. Ou você viu que aqui ele desceu e chegou no solzinho que deu uma operação também bela para você fazer sua negociação. Tá vendo? Apareceu outro solzinho, você sai da negociação também. Mas assim, o solzinho, ele é simplesmente um apoio da negociação. Ele não é para você entrar e sair do mercado, tá? Tudo que tem no gráfico são apoios. São situações, igual que eu falei dos candles na última aula. O candle vai apoiar você ter mais firmeza para você entrar no mercado. A média vai apoiar para você ter mais firmeza no mercado. Quando o mercado está consolidado, a banda de Bollinger bateu na parte de cima da banda de Bollinger, tá vendo? Bateu aqui na parte de cima. Fechou dentro da banda, aqui poderia dar uma entrada também, no fechamento dentro da banda. Tá vendo? Que ele veio aqui para baixo. Outra opção de entrada no mercado também. Existem várias técnicas de você operar. Tá? A banda de Bollinger, quando você está sem tendência ao mercado lateralizado, por exemplo, você pode fazer o quê? Bateu em cima da banda, na parte de cima da banda, você faz uma movimentação. Deixa eu achar um mais lateral, que aqui ainda está subindo. Aqui, bem lateral. Então, bateu na parte de cima da banda, você faz uma operação de venda para ver, depois que ele confirmou o candle, tá? Então, ele mostrou aqui o candle, veio para a parte de baixo, abriu um candle negativo, aí aqui você entraria. Você entra aqui, esperando o quê? Ele bater na parte de baixo. Bateu na parte de baixo, ótimo, faz a movimentação, espera ter um candle positivo, rompendo a parte de cima, vamos lá, entra na operação, pega na parte de cima. A parte de cima, esse candle foi muito gigante, já não valeria a pena, né? Porque foi um candle muito grande de queda. Então você perderia uma parte muito grande do movimento. Tanto é que ele voltou para cima de novo, testou de novo a banda e aí ele veio para baixo. Então, existem outras formas de você estar usando isso também. Distanciamento de médias. Então, vamos dizer assim, você está vendo que a média de 200 está bem distante aqui, né? Ó, essa região aqui. Então, em algum momento, a média tem que ficar próxima ao preço. Então, quando está com muito distanciamento de média, fica atento que uma hora ou outra, ou a média vai chegar ao preço, ou o preço vai chegar na média. Então, você percebe que aqui ó, teve a alta lá em cima e o preço desceu, veio aqui para baixo. Ó. Ele veio em direção à média, que a média está aqui embaixo. Tá? Então, sempre tem essa situação de o preço vir até a média ou a média ir até o preço. A mesma coisa a de 13 que a gente usa da banda de Bollinger. Então, fica bastante atento quando ela está aqui, tá vendo que ela está subindo? Então, quando ela está inclinada para cima, subindo, a tendência é de alta. Quando ela está inclinada para baixo, vindo em direção para baixo, a tendência é de baixa. Quando o preço está acima da média de 13,
é interessante você fazer compras. Quando ela estiver abaixo da média de 13, é interessante você fazer vendas. Existe uma operação de continuação de tendência. Então, vamos dizer que você está vendo uma tendência de baixa aqui. Então, quando o preço bate na média de novo, você faz uma venda. Ele bateu na média de novo, faz uma venda. Bateu na média de novo, faz uma venda. E assim sucessivamente, até ele romper uma margem, uma região de preço, e aí começa a subir de novo. Quando ele romper essa região de preço, que é um pivô de alta, que depois eu vou explicar mais sobre pivô para vocês, ele tende a voltar e voltar a subir. Gente, em síntese, o que eu queria explicar hoje era isso. Eu queria explicar um pouquinho mais sobre book, mas o book eu não vou ter condições de explicar porque o mercado está fechado. O que eu quero falar para vocês é vocês olharem o book. Quando tiver uma ordem muito expressiva de lotes, você usa aquela ordem expressiva de lotes para se proteger. Então vamos dizer, quando o preço chegar naquele preço, ele tem de bater e esperar ali. Se ele romper aquela região de preço, ele vai subir e vai lá para cima, não tem jeito. Se ele romper aquela região, ele vai para cima. Mas se ele bater e se segurar lá, ele volta a cair. Então você pode se escorar naquela ordem. O que eu faço? Quando eu estou vendo que o mercado está em tendência de baixa, eu uso aquela ordem como uma possível ordem de venda. Para eu vender no mercado antes dele. Aí eu vendo nele, para a operação cair e eu vier junto com eles, um pouquinho antes dele, um tique antes, um centavo abaixo dele. Agora, se eu ver que o preço está arriscado, ele subir, está na tendência de alta, ele pode romper, eu vou e uso ele como stop. Então, se o preço for até ele, ali é um ponto que é interessantíssimo, é um ponto de briga, que alguém está estopando muitas ordens ali. Então, quando ele começa a estopar, o preço vai subir muito, vai subir, vai ter muita compra nele. Então, ficar bastante atento na região de preços que tem no book de ofertas, tá? Então, onde que tem muita operação, muita ordem no book, ficar bastante atento. Mas nem sempre, porque essa ordem também pode entrar e alguém vai lá e tirar ela. Então você tem que ficar atento se a pessoa está colocando a ordem e tirando, colocando e tirando. A hora que chega na região de preço, de repente a pessoa tira aquela ordem e aquele preço passa direto. Ele só colocou lá para assustar os outros vendedores. Então a gente tem todo um macetezinho para ficar atento e ficar olhando isso, tá? Nas próximas ordens, nas próximas aulas eu falo um pouquinho mais em detalhes sobre isso. Gente, eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por todos e ótimo domingo, boa votação para todos vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.